Há pessoas que vivem em guerra, não com o mundo, e sim com a própria mente. Dormem cansadas, acordam tensas, planejam paz, mas alimentam batalhas invisíveis. Thomas Hobbes dizia: o homem é o lobo do homem. Mas talvez ele não falasse apenas da humanidade. Talvez falasse de nós, da luta constante entre impulso e razão, entre o desejo de controlar e o medo de perder o controle. O caos não está lá fora, ele nasce dentro. E enquanto a mente estiver dividida, o mundo continuará em guerra. Este é o início da jornada do governante interior, aquele que percebe que o verdadeiro Estado é a própria consciência. Antes da lei, antes da sociedade, Hobbes imaginava o estado de natureza, que seria um mundo onde cada um luta por si, movido pelo medo e pelo instinto de sobrevivência. A vida do homem é solitária, pobre, bruta e curta. E olhando ao redor, ele parecia certo. Mas o que ele chamou de estado de natureza nunca deixou de existir. Ele apenas mudou de cenário. Hoje, esse estado de natureza vive em pensamentos desorganizados, em emoções descontroladas e em corações sem direção. Quando a mente não tem um governo, o medo governa em seu lugar. E o medo é um tirano sutil. Não grita, mas conduz. A ansiedade é seu imposto. A pressa é seu exército. E a culpa é sua bandeira. O primeiro passo da consciência é perceber quando o medo assumiu o trono. Thomas Hobbes propôs um remédio para o caos, criar um poder central, um Leviatã, capaz de unificar os impulsos humanos sob uma única vontade. Mas o Leviatã verdadeiro não é o Estado, é a consciência desperta. O homem cria o Estado para escapar de si mesmo. Na linguagem espiritual, isso significa que precisamos de um governo interior, um centro que coordene razão, que coordene a emoção e o instinto. Sem esse governo, a alma se fragmenta. A emoção decide hoje, a mente muda amanhã e o corpo obedece a ninguém. Ser livre não é não ter leis, e sim ter leis sábias dentro de si. O governante interior é aquele que estabelece essa ordem. Ele não reprime, ele organiza. Ele não domina, ele harmoniza. E por isso, torna-se livre dentro do próprio domínio. Hobbes acreditava que o medo era a origem da civilização. Sem ele, ninguém buscaria segurança, ninguém aceitaria regras. O medo é a centelha do governo e, ao mesmo tempo, seu maior desafio. O medo e a razão nascem juntos. No nível espiritual, isso é revelador. O medo não é inimigo, é mensageiro. Ele aponta onde a consciência ainda não chegou. O medo de perder mostra onde você se apega. O medo de errar mostra onde você busca a aprovação. E o medo de amar mostra onde você ainda teme ser visto. O governante interior não elimina o medo, ele o transforma em conselho. Cada medo é uma embaixada do inconsciente. Negociar com ele é sabedoria, rejeitá-lo é guerra. A mente sem governo é uma multidão. Cada pensamento quer mandar, cada emoção quer gritar, cada lembrança quer ser ouvida. O caos é simplesmente isso, um governo sem rei. Mas quando a consciência desperta, ela se torna o trono, e tudo começa a se alinhar. A ordem é o prazer da razão. Você começa a perceber que nem toda emoção merece resposta, nem todo pensamento é verdadeiro, e nem todo impulso é real. O governante interior observa antes de reagir, decide com serenidade, fala com propósito, e aos poucos, o ruído vira sinfonia. A mente organizada é o primeiro passo da iluminação. Até o melhor governo se corrompe. Quando o ego toma o trono, a razão vira controle, a estrutura vira rigidez, e o medo volta, agora com a coroa. O poder absoluto corrompe absolutamente. A armadilha da consciência é achar que o autodomínio é tirania, mas o domínio real é leve. Ele não prende, ele orienta. O governante interior governa em silêncio. Não há necessidade de punição, porque há entendimento. Quando o ego quer punir, a sabedoria quer compreender. Quando o ego quer vencer, a consciência quer harmonizar. E assim,
o reino se mantém puro. Thomas Hobbes dizia que o Estado nasce de um pacto, um contrato social, onde todos abrem mão de parte de sua liberdade em troca de segurança. No interior, o mesmo acordo precisa acontecer. Você não pode ser livre para tudo, porque parte de você ainda é caótica, mas, ainda assim, pode ser livre com consciência. A segurança interior é o verdadeiro pacto da alma. E esse é o momento em que você aceita a abrir mão do vício de reagir, a renunciar ao prazer de culpar, a abandonar o impulso de controlar, e em troca, recebe estabilidade, lucidez e paz. Esse é o contrato invisível entre o eu e o si, entre o humano e o divino dentro de você. O governante interior não dá ordens, dá direção, não impõe, ele inspira. Sua liderança é silenciosa, porque nasce da clareza. Ele governa pelo exemplo interno, mantendo-se calmo quando a raiva surge, presente quando a mente foge e compassivo quando o medo fala. A autoridade legítima nasce do equilíbrio. No mundo moderno, essa forma de governo é revolução. Enquanto todos gritam, você observa. Enquanto todos reagem, você compreende. Enquanto todos buscam poder, você se torna o poder. E é assim que o invisível começa a governar o visível. Quando o caos interno cessa, o mundo externo muda de forma. As pessoas ainda gritam, mas você já não precisa responder. Os problemas ainda surgem, mas você não entra neles, você os vê. A paz não é ausência de conflito, mas domínio sobre o próprio campo de batalha. Esse é o ponto onde o governante interior se transforma em sábio silencioso. Ele não precisa mais de leis, porque a consciência já se tornou lei. Não precisa mais de defesas, porque não há mais ataque. O reino se torna um espelho. O que antes era guerra, agora é harmonia. O Leviatã de Hobbes era uma figura de poder, mas a verdadeira força não está em dominar os outros. Está em governar o próprio caos. O governante interior não é rei sobre pessoas, e sim sobre estados de espírito. E sua coroa é invisível, feita de serenidade, lucidez e presença. A mente organizada é o templo onde a paz se estabelece. No fim, Hobbes procurava um mundo estável, mas talvez o mundo só encontre estabilidade quando cada um construir seu próprio governo interior. Você é o território, sua consciência é o trono, e quando a mente se torna governo, o caos se transforma em ordem. Eu sou Samuel Kaelon, e se esta mensagem tocou alguma parte do seu coração hoje, leve isso com você. Lembre-se, mesmo nos dias mais silenciosos, existe uma força dentro de você que não se apaga. Você não precisa ter todas as respostas agora, só precisa dar o próximo passo com honestidade, com calma e com a coragem que já vive aí dentro. Que você siga em frente com leveza, que encontre paz no meio do caminho e que nunca esqueça, a vida sempre coloca luz onde você decide continuar. Obrigado por caminhar comigo. Cuide de si e volte quando precisar reencontrar sua força.